Salve companheira, salve companheiro. Hoje eu vou apresentar para vocês um PDF que eu vou doar aqui e tal, que é para formação política. Em síntese, foi o que eu organizei, o que eu fiz ao longo do ano no canal A Questão Política, apresentando a realidade, a complexidade da realidade, os inimigos como a extrema-direita, setores evangélicos, apontei os problemas do capitalismo e apontei a necessidade da reorganização dos movimentos sociais. Em síntese, o primeiro capítulo desse material é mostrar o porquê, a importância que a gente da formação política. A gente precisa de quadros preparados, formados para enfrentar a realidade complexa que nós vivemos hoje. No segundo bloco, eu apresento a estruturação do que eu penso que deva ser uma formação política, de como que não há contradição entre teoria e prática, toda uma sistematização, que é a minha compreensão do que é a formação política. E no terceiro bloco, eu apresento e sistematizo. Teve um vídeo meu aqui sobre ensinando a fazer análise de conjuntura, onde eu reestruturo nesse material os 8 elementos que eu entendo que tenham que estar numa análise de conjuntura, né? Toda a sistemática que eu acho que pode ajudar na formação política de todos vocês. Então a ideia é, a partir da realidade e dos desafios atuais, o que a gente enfrenta, o que a gente tem que fazer e que tipo de formação política a gente precisa ter. O que isso envolve canais de esquerda, isso envolve a concepção de quadros que a gente tem, a questão da luta institucional, que a gente perde quadros, a importância de nós elevar a consciência dos nossos quadros para estar à altura do desafio. Em síntese, é isso que vocês vão encontrar nesse vídeo e nesse material em PDF, que vocês podem baixar, distribuir, divulgar para vocês, entre os companheiros e companheiras. A ideia é contribuir com a formação política. Vamos lá? Então, companheiras e companheiros, o livro, esse PDF, na verdade, então, eu inicio ele aqui com um poema. Eu acho importante a gente retomar a parte que eh, retomar a questão cultural também do nosso meio, do nosso campo, né? Importante esse poema do Bertold Brecht, é um poema bacana aí que fala sobre os que lutam, e é esse o nosso papel. Eu trago 3 referências importantes aqui da história brasileira. O Brizola, o Prestes e o Lula são os grandes líderes que esse país fez no nosso campo político, e merecem sempre a, a deferência nesses processos de formação. Então, em síntese, o que vão encontrar nesse processo, nesse PDF, são os desafios da realidade contemporânea e o papel da esquerda. No outro capítulo é a formação política como resposta, ou seja, primeiro eu apresento os problemas que estão acontecendo, o que a gente tem que enfrentar, e depois qual é o papel da esquerda nesse processo, né? Depois eu apresento a formação política como uma resposta para ajudar, contribuir e para acabar com esses problemas, para enfrentar esses problemas, e entendendo que não existe contradição entre teoria e prática. E depois o caminho que eu entendo dessa formação, né? Como esse caminho deve ser trilhado. E acho que esse é um processo importante para a gente caminhar da maneira correta também, porque querer transformar a sociedade não é só falar da sociedade futura, é também falar da sociedade presente. Esse é um processo importante para entender esse caminhar. Então, aqui na introdução, é o que eu vou fazer agora, então eu não preciso tratar da introdução com vocês. Os desafios da realidade contemporânea e o papel da esquerda. Gente, aqui, essas 3 imagens aqui são importantes para a gente entender, porque elas sintetizam os grandes desafios que a gente tem que enfrentar. Um segmento da extrema-direita, né, o crescimento da extrema-direita, aqui representada pelo setor evangélico, a desigualdade do capitalismo cada vez maior e a necessidade de ter uma esquerda na rua, organizada, mobilizadora, necessariamente anticapitalista. Em síntese, o que eu defendo
E a minha formação, a formação que eu dou é para enfrentar esses problemas. Enfrentar a extrema-direita, enfrentar o campo conservador que aí está, combater as desigualdades do sistema capitalista por meio de um movimento de massa organizado, mobilizado, que esse é o agente transformador da realidade na qual nós nos inserimos. Então a ideia é apresentar isso. Para isso eu tenho um artigo que eu escrevi e eu coloquei ele aqui para contribuir com isso, assim, entender a ascensão da extrema-direita. Não vou esmiuçar os elementos do artigo, o artigo é para vocês lerem, aqui é a explicação do porquê, das tarefas que a gente tem, dos desafios que a gente tem, né? Então é importante entender que existe um setor importante, conservador, da extrema-direita, um setor que é mobilizado, que é o grande inimigo que a gente tem que combater. Pelo outro lado, nós temos o capitalismo e a necessidade de uma esquerda anticapitalista, ou seja, a promessa, eu fiz um vídeo aqui também falando sobre isso, capitalismo real, porque a promessa capitalista é muito linda, né? Toda uma sociedade que todo mundo vai poder fazer e todo mundo vai ter acesso a tudo, o que é uma grande falácia. E nesse artigo eu trato disso, eu apresento os elementos que comprovam que o capitalismo não tem, não entrega aquilo que promete para a maioria da população. Esse eu trato de 3 esferas importantes nesse ponto. A questão, como exemplo, a fome, que o capitalismo produz alimento para todos, mas não entrega. A concentração da riqueza, que é ainda o grande problema do capitalismo, diz que todo mundo vai ficar rico, mas não é todo mundo que fica. E também trago a questão ambiental, que é um elemento importante que cada vez coloca em xeque não só um sistema, mas a própria humanidade. Então essa tríade que envolve o capitalismo hoje, fome, e concentração econômica e crise ambiental, são, junto com a extrema-direita, são os exemplos de grandes problemas que a gente tem que enfrentar, e aí apontam para a necessidade de uma esquerda anticapitalista para apresentar de novo uma alternativa de transformação social. Aqui, para quem tem dúvidas, aqui ainda não entendeu as minhas referências, fica claro. E aqui eu apresento para vocês o que é a tônica do canal, né? Porque é os papéis dos movimentos sociais e a necessidade de sua reorganização. Nós só temos uma alternativa para combater a extrema-direita e transformar a realidade que o capitalismo nos apresenta, a partir de um agente histórico que são os movimentos sociais. As suas grandes transformações, todas as suas particularidades, todas as suas diferenças que tem, mas temos que buscar, assim, por meio da unificação desses segmentos, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento de estudantil, todos os setores que compõem o campo excluído do capitalismo, nós temos que reorganizar esse povo e dar um caráter de um unificado de ação política. Isso é um elemento importante. Saber unir o ponto específico, a luta mais geral, não ficar apenas na questão específica, porque ela só faz com que a gente vire um cachorro correndo atrás do rabo. Nós temos que ter, e por isso a formação política, gente, né? É tu saber vincular a questão específica à questão geral, ou seja, a atuação ali imediata por melhores condições de salário, por exemplo, à luta da transformação da sociedade capitalista. Nós temos que buscar fazer isso, e o vídeo trata, e o PDF trata disso, né? Vai apresentando porquês disso, apresentando que a luta vai além do governo. A gente tem que parar de achar que o governo é a solução para tudo. Na verdade, nós temos que entender que isso é uma forma de acúmulo de forças, mas não é o fim em si. Eu tenho um vídeo que eu trato aqui, vou deixar aqui para vocês, aqui em cima, sobre a crise da esquerda, uma análise que eu faço sobre a crise da esquerda, mas mais profunda. É um vídeo um pouco maior, 20 e poucos minutos, mas eu pego por década, para saber o que nós passamos na década de 90, 2000 e agora 2010 até 2018, os processos que aconteceram, todas as questões que aconteceram que fizeram com que nos trouxessem até essa realidade atual da crise que a esquerda vive. Ali eu aponto os grandes erros, e um dos erros que a gente tem é achar que o governo é algo em si. Não, o desafio nosso é a reorganização dos movimentos sociais, porque a partir deles, vejam, quando nós sofremos os ataques em 2013 e 2014, depois do golpe na Dilma, nós não tínhamos condições nós estávamos desarmados politicamente e não conseguimos defender o governo, não conseguimos defender as coisas que deveríamos defender. Vejam, o governo em si não é nada. Nós temos que ter um projeto político de sociedade, e que esse projeto tem que ter por base, tem que ter por fundamento
a estruturação dos movimentos sociais, que são eles que têm que fazer a transformação política. Falo dos desafios e trago elementos importantes que eu entendo para formação, que tem a ver com a formação política, que é a necessidade da gente saber atuar e conhecer a realidade que a gente vive e unificar a luta política, o que aponta os erros que a gente cometeu. Vocês que já assistiram, os que já assistiram aqui o canal, sabem que eu não sou de caça às bruxas, não é uma questão nada, minhas críticas não são individuais, não são pessoais, é uma análise sempre política para a gente tentar superar as crises que a gente passa. Então esse é um ponto importante e entender que aqui bato na questão da fragmentação da luta política, essas são coisas que eu entendo que são importantes para a gente realmente superar, e o material, o PDF, vai em torno disso. Então a síntese desse capítulo é isso, é a partir de uma realidade concreta, nós estamos inseridos, onde existe um inimigo comum, que é a extrema-direita, com as suas particularidades, vocês vão entender lendo o artigo, que é para isso que serve esse artigo, para contribuir, para entender que dentro do sistema capitalista atual não existe alternativa, a promessa nunca se cumpriu nem vai se cumprir, a fome, a concentração de renda e destruição ambiental do sistema capitalista nos exige uma postura e uma capacidade de superar esse processo todo. Então, a partir dessas duas questões, extrema-direita e o capitalismo, nós precisamos do quê? De uma esquerda anticapitalista. E para isso nós temos que reorganizar e estruturar os movimentos sociais, a partir de uma unificação de lutas, vinculando as lutas específicas às lutas concretas. Essas tarefas, esses desafios que a esquerda tem que enfrentá-la, para isso ela tem que superar as suas crises, tem que se reorganizar e construir uma ação política muito mais efetiva. E para isso tudo eu aponto na formação política. Por isso e para isso, resolver esses problemas, é que nós precisamos de uma formação política séria, qualificada e com um horizonte claro de transformação política, que é o que nós vamos tratar no próximo bloco. Vamos lá? Agora, no segundo capítulo, é onde a coisa vai um pouquinho mais para o ponto específico do próprio PDF, né, gente? Que é a formação política como resposta. O que eu entendo que é o interessante, que é importante na formação política para a gente fazer para os nossos militantes, para os nossos companheiros e companheiras aqui, o simples e o caminho que essas figuras apontam é sim o pensamento marxista, é sim com um pensador brasileiro, nós aqui eu não entendo que se deva copiar modelos, a criatividade, a adequação de uma concepção histórica marxista, a partir da realidade do país, é que eu entendo importante. E aí Paulo Freire, para mim, também é um grande exemplo disso, e transformação e formação é para a transformação do nosso país. Então essas imagens são para apresentar isso, e eu já parto de uma primeira coisa que é para romper com essa estranheza que se tem, que alguns defendem que existe uma falsa, né, para mim, falsa dicotomia, né, que não existe contradição entre teoria e prática, né? A formação política tem um sentido concreto e é a partir de transformar a realidade, tu precisa conhecer a realidade. E essa realidade que eu apresentei no primeiro, que está no primeiro capítulo do PDF, mostrando a contradição, os problemas de entender essa realidade, de saber desvendar a realidade. Por isso a formação política é tão importante. E a formação política, então, ela não é um desvio da ação, ela é ao contrário, ela é uma bússola para tu saber caminhar no rumo certo. Esse é um elemento que é importante e destaco isso no PDF e faço essa defesa, que acredito sinceramente nisso. Assim. Então, assim, a formação política tem algumas dimensões práticas que às vezes as pessoas esquecem, gente, e a gente tem que pontuá-las e ler o mundo, né, entender o mundo, é sim identificar as contradições fundamentais que existem nele. Por isso a formação política é sim mapear as forças sociais em disputa e compreender o processo histórico. Então vejam, e a gente geralmente fala dessas grandes transformações, dessas grandes análises e tal, a partir dos grandes agentes históricos, né? CUT, as grandes centrais, partidos políticos, o PT, o PCdoB, os partidos grandes, né? Mas a gente também tem que entender que
a necessidade de saber operar no dia a dia a partir de o acúmulo de força no local. Uma associação de moradores bem dirigida por companheiros e companheiras qualificados já não faz avançar a luta política. Numa associação de bairro, na associação da rua do cara, num grêmio estudantil, às vezes é num conselho popular do bairro, num sindicato pequeno. Vejam que os enfrentamentos ocorrem. A luta política, ela é uma luta longa e ela é por hegemonia. Eu tenho um vídeo que fala sobre o que é hegemonia, numa concepção gramsciana. Então, não dá para reduzir a luta às grandes lutas. As lutas pequenas acumulam força e é importante tu entender isso. Então, desenvolver as capacidades organizativas, né, o planejamento. Um dirigente político que sabe planejar a sua ação política é um outro nível. Por isso que a formação política tem um papel tão importante. Mobilizar e articular, e são capacidades que a gente precisa dar para os nossos quadros, né? Saber fazer gestão de conflito, uma mobilização, fazer planejamento estratégico, são a formação política que constrói esse quadro, que dá esses mecanismos, essas ferramentas para os militantes políticos. Então, uma habilidade que eu entendo que é fundamental e a formação política tem tudo a contribuir com isso, são a questão da comunicação. Saber traduzir a realidade para o povo brasileiro, que muitas vezes não tem acesso à cultura, à educação formal principalmente, saber construir, e essa, na minha opinião, é a grande e talvez hoje uma das mais complexas tarefas, né? Acabar combater as narrativas hegemônicas, né? Construir narrativas contra-hegemônicas para além do que a realidade, ainda mais numa sociedade com algoritmos, tudo trabalhando em prol dessa loucura que é a espetacularização da política, a gente conseguir e saber utilizar as diferentes linguagens e meios para comunicar com o povo é fundamental. A comunicação popular deve ser assim diversificada. E nós temos que saber utilizar desde a palavra falada, que é importante, né, mas também a escrita, a arte. Por isso que eu iniciei lá atrás com um poema. Vejam, várias formas de comunicação a gente tem que construir. E só um quadro com formação política adequada, gente, é que vai fazer isso, tá? Não adianta a gente achar que isso aí tu fabrica de outra forma, não. Isso aí tu constrói com a luta política e a formação política. Esses são os dois elementos importantes para construir grandes quadros, né? Então, assim, tem várias dimensões, tá? Práticas da formação política, né? Liderança coletiva, diferenciando dessas lideranças personalistas, porque eu digo aqui já em outros espaços, e o material vai consolidando isso que eu tenho falado ao longo do tempo aqui no canal, tá? Tem vários vídeos essa aqui é uma síntese, bem dizer, do que o canal fez ao longo do tempo, desse 1 ano de existência que vai fazer agora. Então a gente precisa, sim, construir modelos de pessoas diferentes, né? Quadros diferentes, assim, pessoas que não seja egoísta, que seja uma liderança coletiva e não personalista. Nós temos que saber que os nossos quadros tenham capacidade, dar condições que os nossos quadros tenham capacidade de fazer, articular diferentes pontos de vista, de visão estratégica para compreender o momento no presente e um processo histórico mais amplo. Sem falar que não tem que ser uma pessoa arrogante, né? São coisas que vocês, um compromisso ético. A gente tem que ter a diferença com os demais. Nós não somos como os outros militantes, nós somos diferentes. Nós somos portadores de uma nova sociedade. E essa nova sociedade se passa por respeito e dignidade das pessoas, com a sua relação com os outros seres humanos, com os diferentes, entendeu? A gente tem que ter isso no dia a dia. Não adianta dizer que vamos falar em revolução e é um baita no machista no dia a dia. Então, construir a transformação política a formação política é um processo que molda o próprio ser humano a partir dos seus objetivos, gente. Não adianta tu querer dizer que quer transformar a realidade e tu reproduz preconceitos, né, da sociedade capitalista. Então, esses, assim, outros elementos práticos que são importantes, né, que a gente vai fazendo ao longo do tempo que está no livro, são o mapeamento dos agentes. Aqui depois é na parte do último bloco, que é o mais importante, que que eu apresento o meu método mais esmiuçado, de forma mais organizada, os 8 elementos. Então, em síntese, é para fortalecer os movimentos sociais, a organização popular, elevar o nível da consciência,
a capacidade organizativa e enfrentar esses desafios, né? A formação política na era digital, cara, é muito importante. Por isso o canal A Questão Política acontece. A gente saber, eu tenho um vídeo aqui, se eu trato sobre o papel dos canais de esquerda, e ele está inserido dentro de uma crise da luta política, dentro de uma crise da esquerda, que os sindicatos não conseguem chegar em todos os trabalhadores, a mobilização popular lá é menor. A gente tem que, os canais de esquerda, né, usar o YouTube é para isso, é para contribuir com a formação política, encaminhar um vídeo para um companheiro que está meio distante, assiste esse vídeo aqui sobre o que é hegemonia, sobre formação política, manda esse PDF para um companheiro teu que tu sabe que está meio isolado, diz, olha aqui, sobre formação política. Essas são formas que a gente tem que usar, e por isso que eu estou construindo mecanismos diferentes, vídeos, PDFs, para contribuir com a formação política. A formação política, na minha opinião, hoje tem que ocupar esse espaço, porque a gente não consegue levar as pessoas para um congresso, para um seminário, porque a vida do nosso povo está muito lascada, a gente tem que entender isso. A escala 6x1 aqui no Porto Alegre é 10x1, né? Num supermercado que tem aqui. Então, assim, como é que a gente vai construir isso? Essas plataformas podem ser formas da gente chegar e levar uma formação crítica para as pessoas, para entender o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que são importantes. Então, construir territórios digitais de resistência, né? Eu acho isso muito importante. E um ponto importante que eu queria tratar, e há muito tempo eu quero tratar sobre isso, eu trouxe isso para esse PDF, que é a questão dos quadros para a questão institucional. Assim, a formação política deve preparar os militantes para a disputa institucional. Conhecer o sistema político, conhecer a elaboração saber elaborar programas, né, comunicação política, gestão pública, são elementos importantes que a gente tem que fazer, mas uma coisa que é importante é dar qualidade teórica, densidade ideológica para não perder os quadros para a institucionalidade. Esse é um elemento fundamental. Por isso que a formação política, porque o cara, às vezes, essa institucionalidade seduz. Né? Tu andar em gabinetes, tem pessoas que não andavam e se deslumbram com isso. Então, formar os quadros também para não perder a institucionalidade. Saber que aquilo ali é uma tarefa política e não um fim em si mesmo, ou um prêmio por ele ser melhor que os outros. Então, como síntese desse capítulo, a gente tem que incorporar primeira situação fundamental, que não existe contradição entre teoria e prática, ao contrário, só vai ter uma prática concreta, séria e eficaz se tu tiver uma formação política qualificada e direcionada para os teus objetivos. A gente tem que preparar os nossos quadros para os nossos objetivos. Se nós queremos transformar a realidade que nós convivemos, nós temos que formar quadros com capacidade de entender essa realidade, de lidar com as contradições da sociedade para tirar o véu dessas contradições e apresentar para a sociedade essas contradições e elevando a consciência das pessoas, fazendo com que a gente consiga ganhar mais corações e mentes e indo passo a passo, elevando a consciência para a transformação social. Entender que os processos, os espaços políticos de atuação são fundamentais, mas nós temos que ter quadros que resistam, inclusive aos encantamentos que existem, por exemplo, na nacionalidade. Nós perdemos quadros muitas vezes para isso. Nós temos que ter quadros com densidade, que eu chamo de densidade ideológica, para não cair no canto da sereia, mosquinha azul, ficar num espaço e achar que aquilo é um fim em si mesmo e gostar daqueles benefícios que a institucionalidade nos dão. A gente tem que ter essa capacidade de formar quadros com isso. E, em síntese, a gente precisa criar territórios digitais de resistência. O que eu quero dizer com isso? A internet tem que ser um espaço, inclusive, de resistência ao algoritmo. Nós temos canais como aqui, a questão política serve para isso, existem outros canais de esquerda importantes que fazem isso. Nós temos que discutir o papel dos canais de esquerda, nós temos que saber que nós temos um papel a cumprir dentro da luta política, dentro da luta de classes. Não é um benefício pessoal e eu virar um youtuber, né? Essas bobagens nós temos que debater elas de forma tranquila para aprofundar esse tema e construir sim formação política para isso. A formação política é para transformar as pessoas e a sociedade, para nos qualificar para transformar. No próximo bloco, daí, então, nós vamos entrar nos pontos específicos do método que eu uso, que é um método tranquilo aí que alguns já gostaram e tal, e eu sistematizo melhor ele para ficar bem organizado, porque eu achei que no primeiro vídeo não ficou
tão bem organizado. E acho que aí vai ficar melhor e vocês vão ver no material como é que tá. Vamos lá? Então, no último bloco agora, nós vamos pegar na prática onde como eu faço essa análise, o que eu construo, e aí aqui a importância das referências políticas, uma referência do velho Lenin, do que construiu, o que representou a União Soviética como um grande horizonte de transformação, na minha opinião, com Gramsci, que amplia a capacidade de análise, né, de constrói o conceito de hegemonia e nos coloca uma visão mais ampla dos desafios, a saber que não basta só o poder em si, sim, a luta política é muito maior que isso. E a Olga, que é um grande exemplo de dedicação e amor à transformação social. São 3 quadros que eu acho que devem nos pautar na nossa conduta no dia a dia, isso é importante. Em síntese, aqui nesse bloco, é o bloco mais rápido, porque aqui vocês têm que meter a mão na massa, entendeu? Ver como é que o modelo que eu construí, que eu analiso, a construção da análise de conjuntura. É o método dos 8 elementos que eu chamo. Gente, isso aqui não é um manual, um dogma, é só uma forma que eu construí. Como as pessoas eu vi que assistiram bastante, eu quis organizar um pouco melhor, botar mais no papel, entregar isso para vocês usarem isso no dia a dia. Então, assim, para o objeto de análise, o contexto histórico, as particularidades do momento, os agentes políticos, são forças, a correlação de forças, são elementos que eu entendo que devam estar numa análise de conjuntura, né? Os acontecimentos específicos. Eu explico aqui cada um deles, e isso é importante, e não é algo difícil, porque o material ele organiza muito bem. Mas o mais importante, e esse é um papel que a gente tem que cuidar, é um processo que a gente tem que cuidar, é que a análise de conjuntura não é um empilhamento de fatos. Não é um fulano fez isso, a força tal fez isso, a força tal fez aquilo, aconteceu isso, soma isso é igual a isso. Não, 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 não. É um processo muito complexo e dialético, que a correlação entre os fenômenos, entre os processos que estão se dando, entre a correlação de forças, entre o objeto, entre os elementos que estão acontecendo no dia a dia, nos dão condições para, analisando a inter-relação entre eles, construir cenários, construir possibilidades que nos fazem com que a gente caminhe melhor nesse cenário político. Então, análise de conjuntura não é uma soma de fatos, é a capacidade que um quadro tem, e vai ganhar isso só com o tempo, de fazer a relação dialética entre esses vários elementos que estão acontecendo ao mesmo tempo e quais são os desdobramentos possíveis que possam acontecer. Isso é um elemento importante que a gente tem que entender, que não é uma coisa dogmática, né? Assim, a gente tem que entender que também a formação política ela é voltada para algo concreto, gente, para transformar a realidade. Não é uma coisa para tu ficar decorando livro, passagem do Lenin, passagem do Marx. Não, a gente tem que ter a formação política como prática da esperança, da transformação social. A gente não pode querer achar que ter cultura literária marxista só a cultura literária, saber citar livros, trechos de obras, não resolve a luta política, entendeu? A gente tem que ter um contato com o povo, a gente tem que saber estar a serviço da transformação social, senão a gente fica um ser muito complicado. E aí é a parte importante, assim, né, que a gente tem que ter. E esse processo, esse vídeo e esse material é um convite para que cada um de nós, nos nossos espaços de luta, onde a gente estiver atuando no movimento social, assessorando em algum vereador, algum político, uma atuação no movimento social, em qualquer lugar que a gente esteve dirigindo um partido político, qualquer lugar que a gente esteja, que a gente tenha capacidade nesses espaços de lutas, que se apropriar dessas ferramentas que estão aqui de formação e de análise, para transformar a realidade brasileira, para transformar o nosso espaço político imediato e fazer a relação com a luta política mais geral. Esse material é para isso. Aqui nós temos, na verdade, um ecossistema, né, gente? Eu criei esse processo mais amplo de concepção de formação política, que
tem o canal, que tem a coluna, que tem a newsletter, que tem vários espaços que eu tento usar, e aqui eu apresento onde estão esses, faço a relação, né, na coluna do vermelho, na newsletter, então, na verdade, fazendo essa grande discussão sobre o que é formação e o que fazer a formação política. Quem não me conhece também tem uma parte sobre mim aqui para saber quem eu sou, para não achar e não ficar desavisado, assim, né? Saber qual é o quadro que vocês estão tendo contato e que eu não como dizia o Brizola, venho de longe, não comecei agora. Mas sempre tive uma relação muito forte com a formação política, sempre me dediquei a isso, entendo que isso é a grande ferramenta, a grande questão para transformar a realidade brasileira, é ter quadros dos movimentos sociais fortes, do ponto de vista teórico, do ponto de vista da prática e da luta política. Essa então é a contribuição. Baixa o PDF, repassa. Se quiserem me mandar e-mail dizendo o que tem que melhorar, mandem. Não temos problema com as contribuições sinceras e não com críticas maldosas. Até a próxima.